Olá a todos, hoje vamos falar um pouco sobre o Silicon Valley Bank, o SVB, que balançou o mercado na semana passada. Na última sexta-feira, o SVB foi liquidado pelo Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, por falta de capacidade de pagar os saques dos seus correntistas. E isso trouxe um grande tumulto para o mercado, principalmente nos Estados Unidos, mas em vários outros lugares, na Europa, no Reino Unido e em várias outras regiões. Mas você sabe como que esse banco chegou até esse ponto? Para poder explicar o problema, vamos precisar voltar um pouco no tempo. O SVB é um banco que foi criado em 1983 com o intuito de financiar startups no Vale do Silício, ou seja, no berço das startups. E teve um sucesso muito grande com isso. Boa parte das empresas de destaque hoje em dia vem de um financiamento que tiveram em algum momento do SVB. Ou seja, essas empresas tiveram, pelo menos em algum momento da vida dela, um empurrãozinho do SVB para poder chegar no ponto que elas chegaram hoje. Por ser especializado nesse setor de startups, o SVB sempre teve um ótimo resultado e sempre investiu o máximo possível no desenvolvimento das startups. E o resultado das suas operações foram de tanto sucesso, foram tão grandes, que a maioria dos seus correntistas tinham um volume de investimento no banco muito superior aos $250 mil, que é o que é garantido pelo FDIC, que é similar ao nosso Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, no Brasil. No início de 2020, devido à pandemia, e com o intuito de fomentar o crescimento do mercado, o Fed disponibilizou até 100% do dinheiro captado pelos bancos para investimentos. Obviamente, o SVB aproveitou a oportunidade para poder ampliar seus investimentos naquilo que mais sabia fazer e que sempre teve muito sucesso, que são as startups. Mas desde o final de 2022, a situação mudou bastante. A política monetária dos Estados Unidos passou de ultra-expansionista para ultra-contracionista. E a taxa básica dos Estados Unidos passou para uma faixa que variava de 0 a 0,25% ao ano para os atuais 4,5%, 4,75% ao ano, podendo chegar muito em breve a 5,5% ao ano. Com isso, o custo de oportunidade de investimento em startup também aumentou significativamente e dificultou bastante a busca por oportunidades. Para piorar, o investidor médio preferiu reduzir o risco dos seus investimentos, migrando boa parte daquilo que ele tinha de liquidez para títulos do Tesouro dos Estados Unidos devido à segurança. Por conta dessa dificuldade, o SVB se viu obrigado a vender parte dos seus ativos e pedir uma nova captação de recursos para poder fomentar os atuais investimentos que tem em carteira. Porém, os correntistas interpretaram isso como se fosse o prenúncio da queda do banco. Temendo rever a crise do Lehman Brothers de 2008, os correntistas correram para o SVB, solicitando resgate imediato de tudo aquilo que tinham na instituição. Porém, lembra que o banco podia investir até 100% do dinheiro disponível e que o foco do SVB eram startups? Pois é. Essa correria, o banco se viu com um volume gigantesco de saques e com um monte de papéis de baixíssima liquidez na mão, que são as ações das startups. Obviamente não conseguiu honrar todos esses saques e, por conta disso, desencadeou todo esse problema que a gente está vendo hoje. Quando começaram a aparecer clientes pedindo o resgate sem o pagamento imediato do SVB, o Banco Central norte-americano entrou em ação e liquidou o SVB nessa última sexta-feira agora, dia 10 de março. O pânico foi instaurado e vários outros bancos pequenos estão sofrendo também com saque em massa e deve acontecer muito ainda durante essa semana, talvez até esse mês inteiro. E isso pode trazer uma dificuldade também para outras instituições. Porém, bem diferente de 2008, os títulos que esses bancos têm hoje em dia em sua posse são títulos que realmente têm lastro. E o grande problema é a velocidade de liquidez para poder honrar os pagamentos de forma instantânea. Nós ainda não temos muita informação sobre o desfecho dessa operação, até mesmo porque a intervenção aconteceu há 3 dias. Mas é bem provável que o Fed venha a interferir de alguma forma para poder acalmar o mercado e honrar todas essas solicitações de saques para poder evitar o pânico generalizado no mercado. Pois esse é um mercado de grande valor fiduciário, ou seja, é um valor que depende de confiança e de fé
é na solidez desse mercado, e é isso que mantém ele de pé. Bom, caso tenha algum interesse em assuntos desse tipo, clica no botão aqui embaixo de seguir e de curtir. Isso nos ajuda a saber se estamos no caminho certo. Se tiver alguma dúvida sobre esse assunto ou queira deixar algum comentário, pode deixar nas perguntas aqui abaixo que a gente responde assim que possível. Agradeço a sua audiência e assim que tivermos mais novidades ou informações sobre o andamento desse assunto, traremos aqui também. Obrigado!